Vamos aumentar aqui. Isso, vai ficar bonito. Esta história é sensacional. Essa história é muito boa. E assim, prepare-se aí para aprender várias coisas interessantes, tá? Em 1911, aconteceu uma explosão acidental de uma bomba que acabou desencadeando lá na cidade de Wuchang um levante que derrubou a monarquia chinesa. Sabe aquela época do Kung Fu que você vê nos filmes? Que você tinha lá o imperador e tal. Então, foi o último, né? O fim aconteceu numa explosão de um paiol. Eu vou entrar em alguns detalhes aqui, porque ali no coração de Wuchang já estava um ambiente ruim no fim da dinastia. Era outono ali de 1911 e o império era o Império Qing. E ele já balançava ali nas suas frágeis bases, corroído pela corrupção, pela inação, né? Esse jeito zema de governar e tal. Várias revoltas acontecendo. É assim, a mesma coisa. O cara fazia aquela gestão do império, mas não tomava conta de nada da parte cultural, da parte social, do bem-estar do povo, esse tipo de coisa. Dá nisso que a gente vai falar aqui. Então, o povo estava insatisfeito, né? E soldados revolucionários planejavam um golpe audacioso contra o império, o regime imperial, né? Com a chama da revolução crescendo ali e vários sussurros conspiratórios pelas ruas. Na noite de 9 de outubro, um acidente mudou tudo no esconderijo improvisado dos revolucionários. Um arsenal que eles estavam juntando ali, clandestino, explodiu. O som da explosão ecoou por toda a cidade de Wuchang e trouxe à tona os segredos que estavam ali todos bem guardados desse movimento revolucionário. A polícia da dinastia Qing ali, alertada pela explosão, começou a investigar o local. Encontrou uma lista de nomes dos principais conspiradores. Era apenas questão de tempo até que as execuções começassem. Conspirar nesse nível é a pena de morte. No mundo todo, tá? Né? Porque tá falando da China, não, no mundo todo. Olha o que aconteceu com o Tiradentes aí. Foi o código manuelino lá, ó. Então, supostamente, né? Os líderes revolucionários ali, percebendo que eles haviam sido descobertos, eles não tiveram escolha. Eles resolveram agir, porque essa era a única saída que eles tinham. Então, ao invés de esperarem o dia certo para aplicar a rebelião, para atacar e derrubar a dinastia, a monarquia chinesa, eles resolveram antecipar os eventos. Porque o caos provocado pela explosão, a investigação, as perseguições, antecipou isso tudo. Forçou a mão lá dos revolucionários e ali no dia 10 de outubro, que é o dia seguinte, né, a explosão foi hoje. O golpe foi amanhã. Então, no dia 10, com armas em punho e os corações inflamados pela coragem e desespero, eles tomaram as ruas e guarnições de Wuchang. O exército Qing, o Qing se escreve Q-I-N-G. Qing. Se a pronúncia é outra, azar o da palavra. O exército Qing, ele pego de surpresa, não foi páreo para toda aquela organização que estava acontecendo ali nos bastidores. E a revolta de Wuchang não só triunfou, como ela se espalhou como fogo em palha por outras províncias. E no dia seguinte, a explosão foi o fim. Foi o fim de tudo. Foi o fim da dinastia, mas foi o início, o começo de uma nova era na China. As demandas deles eram tão reais e ignoradas pela dinastia que praticamente todas as cidades aderiram imediatamente, porque realmente existia um problema social. A pauta que eles defendiam era legítima e as pessoas que estavam liderando esse movimento eram pessoas com boas intenções. O povo identificou isso tudo e apoiou, tá? Então, no dia 9, acontece a explosão de Wuchang. No dia 10, os revolucionários tomam a cidade. No dia 11, ali, no dia seguinte, começa as outras províncias aderindo. Eu vou fazer uma timeline aqui. As cidades vão sendo incorporadas à revolução. Em novembro, a dinastia senta para conversar com os revolucionários, com a galera, senta para conversar com eles. Uma semana depois, uma cidade lá de Hunan, ela declara a independência da cidade. Aí o negócio já começa a perder mesmo, começa a perder a mão no sentido de que
Não dava mais para parar o movimento, né? É feita a eleição provisória de um presidente da China, que é o Sun Yat-sen. Isso em dezembro de 1911, a China, naquela negociação com o reino colaborou, que o reino poderia ter reagido, exército, guerra civil, porradaria, tal. Não, ele colaborou, ok. Surge uma eleição, é eleito o presidente da República, o 1º de dezembro de 1911. Isso é a história da China, tá? Dia 1º de janeiro é feita a proclamação oficial da República da China. Tem nada a ver com o comunismo, tá? Tem nada a ver. Uma república normal como a gente deseja para o Brasil surgiu na China, em 1912. Fevereiro, mês seguinte, o rei, o imperador abdica, encerra a dinastia dele, tá? E vida que segue. Surge uma China pós filme de Kung Fu e aquele período todo da China original, aquela China de 5.000 anos, termina aqui. Neste evento termina a China de 5.000 anos. Aí, vou mostrar para vocês a bandeirinha deles. Essa era a bandeirinha da galera que construiu esta China depois da dinastia. Eles é que conseguiram esta nova China, um país normal. Ainda não chegou o comunismo. Aí chega, eu tô falando de 1912, 10 anos depois ali, surge o Partido Comunista Chinês, o tal do PCC. Fundado lá em Xangai, com apoio da Internacional Comunista lá, os soviéticos, né? Aí, poucos anos antes, a aparição de Fátima, dizendo, olha, vocês têm que consagrar a Rússia ao coração de Nossa Senhora, senão ela vai espalhar seus erros pelo mundo. Olha aí, a União Soviética ajudou a fundar o Partido Comunista Chinês em 1921. Aí, em 1927, né, apenas 6 anos depois da fundação do partido, começa uma guerra civil na China. Aquela república que foi criada estava sendo dominada por um tal de Chiang Kai-shek, no Kuomintang. Também já não era flor que se cheirava, mas era o cara que estava à frente do Kuomintang lá. E no Partido Comunista Chinês, o PCC, quem comandava tudo era um tal de Mao Tse-tung. Mao Tse. A luta começa em 1927, Guerra Civil Chinesa. Tem umas imagens aqui da época. Imagem aqui da época. Isso aqui é Xangai, né? Aqui. Começa a Guerra Civil Chinesa. Quando o Kuomintang determina uma expedição contra os senhores da guerra comunista. Aí o pau começa a rolar. Cara, tem muito mais coisa aqui. Eu fico me segurando para não alongar muito, para a gente não perder a linha do tempo. Então, isso foi em 27. 34, mais ou menos 34, 1935, acontece uma longa marcha, uma retirada estratégica dos comunistas para escapar do cerco das tropas do Kuomintang lá do Chiang Kai-shek, porque a galera da China original estava vencendo essa batalha, né? Então o Mao Tse emerge como o principal líder realmente do PCC durante essa campanha, onde eles ficam ali tentando escapar. Uma pena, né, que o Chiang Kai-shek não conseguiu fechar a pinça ali. Então, entre 37 e 45 acontece a Segunda Guerra Mundial. Sabe o que aconteceu com a Guerra Civil Chinesa? Eles deram uma pausa. Começa a Segunda Guerra Mundial, o Japão, aquela porra, o mundo em ebulição. Os chineses deram uma pausa na guerra deles. Falaram, não, vamos dar uma parada aqui, porque agora tá todo mundo se fudendo. O Japão invadiu aqui, não quer saber quem é PCC, quem é Kuomintang, ele tá prendendo e matando todo mundo. Parou a Guerra Civil Chinesa, parou. Apertaram o botão de pausa mesmo, tá? Eles tiveram que unir forças, os nacionalistas e os comunistas, para combater a invasão japonesa. O conflito entre o Japão e a China foi parte da Segunda Guerra Mundial, um cenário terrível, cara. O Japão fez um monte de merda na China. Eles fizeram bombardeio de varíola, campo de concentração, execução arbitrária. Cara, fizeram um monte de merda na China, o Japão, né? Então, no fim da Segunda Guerra Mundial, a derrota do Japão, fim, os aliados vencendo, a Guerra Civil Chinesa agora é retomada. Os nacionalistas voltaram à Guerra Civil com o Partido Comunista, só que agora a China, cara, estava entupida de armas. E agora a União Soviética estava mais armada do que nunca, apoiando ali o pessoal do PCC na China. Então acabou a Segunda Guerra Mundial, começou de novo a Guerra Civil Chinesa.
a guerra retomada numa intensidade, cara, que a China nunca tinha visto. Naquele nível de genocídio mesmo, porradaria comendo fortíssimo. Entre 47 e 49, batalhas tremendas aconteceram dentro da China. Da galera dos dois lados, né? Com aquele monte de armamento e ainda com apoio da União Soviética. O comunista, o Mao Tse ganhou força, acabou conquistando várias cidades. Em 49 eles capturaram Pequim, capturaram no mesmo ano Xangai. A galera nacionalista original da China ali, né, combatendo esse elemento invasor, que era o Partido Comunista Chinês, tiveram que ir retraindo, até que os comunistas assumem o controle total da China. Em 49, acontece a retirada para Taiwan, após a derrota. O Chiang Kai-shek e o Kuomintang, a galera original da China, que derrubou a monarquia, aquela dinastia Qing, e colocou uma república para funcionar na China, perdeu a batalha para os comunistas, e eles tiveram que correr para Taiwan, que é uma ilha em frente ao território. 2 milhões de refugiados fizeram essa travessia em 49. Militares, civis, administração pública, população. 2 milhões de pessoas fizeram essa travessia, e você achando que ali na Batalha de Dunkerque, quando o Churchill evacuou lá 300, 400 mil soldados, que aquilo era um grande feito. E aí, aqui 2 milhões de pessoas tiveram que fazer a travessia para Taiwan. Os comunistas estabelecem... Esses são os doces europeus. São doces de luxo e com sabor irresistível. Além de serem responsáveis... A República Comunista. E aqui 2 milhões de pessoas tiveram que fazer a travessia para Taiwan. Os comunistas estabelecem no continente a República Comunista, e o pessoal do Kuomintang, ali o Chiang Kai-shek, estabelece em Taiwan, né, a República Chinesa original. Tá? E desde aquela época reivindicando a titularidade, né, da China. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, depois que teve a vitória, né, a vitória lá do Mao Tse. Aí entra essa galera do sovaco aí, com o braço levantado, ninguém aguenta o cheiro. Os parasitas da história aí, ó, todo mundo no inferno. Aqui a ilha em frente, ó, Taiwan, em frente à China. Então a galera perdeu a batalha aqui no continente, foram retraindo, e tudo começou com a explosão do paiol, né? Foi retraindo, até que chegou no litoral. Do litoral, eles tiveram que atravessar aqui para Taiwan. 2 milhões de pessoas atravessaram aqui para Taiwan. Ou seja, Taiwan é a China original. O Partido Comunista Chinês é um elemento invasor, estrangeiro, inclusive, que tomou a China. A China original está em Taiwan. Por isso que a China comunista é louca para invadir Taiwan. Louca. Para ela consolidar o domínio. Porque a população chinesa respeita essa galera de Taiwan, que sabe que eles são os verdadeiros herdeiros da China. Tanto é, eu mostrei para vocês a bandeira. Essa aqui não é a bandeira da galera que fundou a República Chinesa lá atrás, quando caiu a dinastia. Esta é a galera que fundou. Você sabe como é que é a bandeira de Taiwan? Essa aqui. Dentro da bandeira de Taiwan, existe a lembrança de que eles são a China original, que é a bandeira da República Chinesa, antes do comunismo. Está dentro da bandeira de Taiwan. Se um dia a China voltar à situação anterior, voltar à normalidade, o Partido Comunista cair, esta aqui é a bandeira da China. Então, a audiência do palhaço já está sabendo aí de antemão, né, qual é a futura bandeira da China, caso, né, ela volte ao normal um dia. É esta aqui a bandeira, tá? Não tenha dúvidas. Então, tá aí um pouquinho da história da China, um pouquinho da história de Taiwan e uma premonição aí que Taiwan, que tá armada até os dentes. A China quer invadir Taiwan, mas é complicado. Ali virou um salseiro, tem de tropa, míssil, arma, defesa, sistemas, apoio internacional. Tá difícil pra China invadir ali Taiwan. Tá? E bandeira original, você saber aí geograficamente de onde a gente tá falando, né? Território chinês, a ilha de Taiwan ali em frente. E a bandeira de Taiwan aí mostrando pra gente a futura bandeira da China, que é essa aqui. Beleza, família? Vamos voltar aqui para o chat. Eu quero saber, nós estamos